Olá a todos, é um prazer estarmos com você novamente. Como nós havíamos comentado no nosso vídeo anterior, nesse quarto encontro, nós vamos abordar o assunto o trabalho social com família. Este é um dos cursos promovidos pela Educadores Sociais e nós trouxemos para bater esse papo com você no dia de hoje a Raquel Serranoni, ela que é facilitadora deste curso ministrado pela Educadores Sociais, formada em Serviço Social e mestranda em Serviço Social pela PUC em São Paulo. Tudo bem, Raquel? Tudo bem. Seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui em nosso canal. Obrigada. Raquel, se uma pessoa ligasse agora o YouTube, acessasse o YouTube agora e fosse colocar lá o que é, afinal de contas, o trabalho social com família, o que você teria a dizer a essas pessoas? Olha, Daniela, eu teria a dizer que o trabalho social com famílias, ele é bastante antigo na nossa sociedade, no âmbito do serviço social, por exemplo, né? Na história anterior da assistência social, antes dela ser uma política pública, né? Sempre houve essa metodologia, né? De um trabalho com famílias, porque sempre houve uma preocupação com essa instituição social, né? É claro que anteriormente a preocupação era com a pobreza dessas famílias, né? Essas famílias pobres, elas eram vistas como incapacitadas. Então, era como se o Estado, o Estado ou as organizações que eram dirigidas pelas classes dominantes brasileiras, elas tivessem que desenvolver um trabalho que ensinasse as famílias a serem famílias, né? Essa perspectiva, ela muda ao longo do tempo e ela ganha um outro status, inclusive no corpo da legislação brasileira, a partir de 1988, que também é quando a assistência social ela é colocada como política pública, né? Então, uma política de proteção social pelo Estado. Então, nesse momento, eu penso que há uma preocupação de olhar estas famílias na qualidade de sujeito que elas têm, de cidadãs, né? Nas suas possibilidades, nas suas capacidades. E esse olhar também sobre a pobreza material, ele vai ganhar um outro entendimento, que é o entendimento de que essa pobreza ela não é fruto de incapacidade pessoal ou individual dessa família, certo, mas ela é decorrente de um conjunto, de uma forma de sociedade, né? De um sistema político, de um sistema econômico que é por si de natureza excludente e que pauperiza a população, né? Há uma situação de pauperização da população. Então, o trabalho social com famílias hoje, para a gente na assistência social, na política de assistência social, ele perpassa pelos diversos serviços socioassistenciais. Então, o CRAS desenvolve, o CREAS desenvolve, os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos vão desenvolver também, os serviços de acolhimento, né? Todos esses serviços, eles vão focar nesse trabalho com a família, desse ponto de vista, né? Com essa intencionalidade, que é de olhar não a fragilidade, mas a capacidade dessa família, as possibilidades que ela tem, material, relacional, né? Com a intenção, penso que de ressignificar essa condição de vida dessa família, né? Seja essa condição que a gente ouve muito dizer da exclusão, né? Seja essa condição da pobreza material, mas também das suas relações internas, das suas relações externas, das relações sociais com as quais ela interage cotidianamente, né? Então, hoje o trabalho social com família, ele é uma preciosidade no âmbito da assistência social. Eu penso que ele é
uma metodologia, ele requer, né, uma metodologia de trabalho muito cuidadosa. Cuidadosa desde a forma de estabelecer um vínculo com essa família, com esse território, desde o momento de estabelecer um plano de atendimento com essa família, com os serviços que a família se utiliza no território, que são de outras políticas, muitas vezes, né? Até mesmo a compreensão e o cuidado das relações sociais que são estabelecidas ali nesse território. Então, a gente diz que o trabalho social com família, ele vai ter aí dois grandes lugares de atuação. Um é o particularizado, que é a família em si, que são os membros dessa família. E um outro que é o coletivizado, né? Que é colocar essa dimensão particular nesse núcleo do território, nesse núcleo das relações que vão sendo estabelecidas entre essa família. Certo. Acho que é um pouco isso, né? Certo. Bom, nós recebemos na semana passada a nossa primeira pergunta. Uma pessoa que nos segue no canal enviou um e-mail pra gente e ela nos faz esta pergunta, Raquel. E eu gostaria de contar com o seu apoio para esclarecer a esta pessoa sobre sua dúvida. Ela diz: as vulnerabilidades materiais são facilmente detectadas e existem muitas ações da assistência social direcionadas a elas. Entretanto, as vulnerabilidades relacionais são geradoras da violência, de muitos conflitos e acabam por prejudicar o desenvolvimento de crianças e adolescentes. E aí ela pergunta: queremos saber como o trabalho social com famílias pode focar as vulnerabilidades relacionais e contribuir para a diminuição da violência nos territórios. Bom, primeiro eu acho que é importante a gente ter bastante clareza que a violência presente nos territórios é uma expressão de uma questão social, é expressão de uma sociedade altamente violenta, né, e violadora de direitos. Então, isso requer uma ação, uma intervenção estatal, uma mudança muito mais ampla do que aquela a que a assistência social, né, ao que o trabalho social com famílias na assistência social pode se propor a fazer, né? De outro modo, interessante pensar nessa dimensão relacional mesmo do trabalho social com famílias, né? Então, ela coloca aí que as necessidades, as vulnerabilidades, né, materiais, elas são facilmente identificadas, e isso é fato. Elas são a matéria mais presente, né, nas ações desenvolvidas. Agora, a assistência social enquanto política pública, né, quando ela coloca no objetivo dos seus serviços o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, ela abre uma perspectiva da proteção social devida pelo Estado para as relações. Certo. E isso é bastante interessante. É interessante porque ela afirma um lugar de trabalho destas relações intrafamiliares, né? Então, existe, né, o Estado, ele vai disponibilizar por meio da assistência social, dos serviços socioassistenciais, um grupo de profissionais, metodologias, ações que vão estar despertados para a dimensão das relações sociais, podendo criar um espaço de reflexão junto com os indivíduos, com as famílias, com os grupos, né, das formas como eles se relacionam, né, podendo então refletir sobre se essas formas elas são mais ou menos violentas, se elas são agressivas, o que elas geram no todo das relações que são, né, que eles mantêm entre eles ou na sociedade, enfim. E que esses profissionais
eles podem apresentar dessa reflexão uma ressignificação dessas relações, né? Então, isso quer dizer que as famílias, nós indivíduos, quando nós tomamos posse de uma consciência crítica sobre qualquer coisa que diz respeito à nossa vida, a gente vai ter uma possibilidade de dar uma significação nova a essas relações. Então, acho que é isso que a assistência social ela tem, né, nesse trabalho com famílias, nessa dimensão, que pode ser muito rico. Muito rico no sentido de produzir um novo jeito de se relacionar. Acho que é isso. Acho que as pessoas, elas podem, num território violento, experimentar uma maneira de cidadania, uma maneira de cordialidade, uma maneira de compreensão, uma maneira mais afetiva, mais cordial de relações, né? Então, e aí eu vou voltar na questão do particularizado e do coletivo, porque a gente tem, então, de novo, essas duas dimensões, né? De um lado, nós temos, por exemplo, a exemplo do CREAS, dos serviços de acolhimento de criança e adolescente, dos serviços de acolhimento de pessoas em situação de rua, que trabalha as violências, a violência relacional do grupo familiar, né? Porque existe uma violência ali, talvez, pelo menos é o que a gente entende que possa existir, né? Uma violência. Então, nesse grupo, com esse trabalho, com essa possibilidade de reflexão, essas pessoas, elas vão se, né? Elas podem aprender um outro jeito de se relacionar e romper com essa trajetória, com essa história de violência dentro desse grupo, nessas relações. De outro modo, quando a gente se atenta para o território nas ações coletivizadas, eu acho que tem aí uma preciosidade que é o do bom trato, né? Que é quando a gente consegue perceber que também serviços, também trabalhadores, também os atores daquele território, que são os que atendem essas famílias no âmbito do direito delas àqueles serviços, também são importantíssimos no reconhecimento da cidadania, né? Também são importantes na possibilidade de se colocar uma outra forma também de se relacionar com essa família, quando eles reconhecem essa cidadania, quando eles reconhecem essa condição de sujeito, quando eles abrem para a escuta, para a acolhida, para a participação, né? Então, se a gente juntar essas duas pontas de atuação, né, dos serviços, de possibilidades do trabalho social desses serviços, eu acho que a gente tem uma possibilidade grande de incidir para um outro jeito de relação, né? E esse jeito pode ser um jeito de paz, esse jeito pode ser um jeito cordial. Eu acho que talvez seja um pouco esse caminho a se pensar e pensar em metodologias desse trabalho, né? Que possam sair também um pouco desse lugar assim de ficar olhando a violência dentro daquela família, entre aqueles membros, né? Isso é importante, isso é matéria, isso é objeto de atenção da política de assistência social, mas precisa ser também essa outra dimensão, né? Que é das relações no território, dessas relações que expressem cidadania, que expressem inclusão social. Nós somos contratados por alguns municípios para ministrar o trabalho social com famílias. Algumas instituições também contratam este curso. E eu queria que você contasse um pouquinho como que é a metodologia do curso oferecido pela Educadores Sociais. Então, em primeiro lugar, toda a programação ela é detalhada de acordo com o que aquela organização, aquele município deseja, né? Então a gente respeita bastante o momento que o município está, que os serviços estão no trabalho com famílias. Em geral, a gente faz um percurso desde a vinculação, desde a chegada dessa família, desse indivíduo no serviço, e a gente passa pelo processo do acolhimento, o que é esse acolhimento nesse sentido de expressão de cidadania do serviço.
constrói o plano de atendimento familiar ou individual, de acordo com o serviço que está contratando, né? E constrói dos objetivos, a metodologia de avaliação, de monitoramento, explorando inclusive a pactuação que tem que haver entre o profissional e a família ou indivíduo para desenvolvimento desse plano. Então aí a gente vai desenvolver, de acordo com o tempo do curso, algumas metodologias do trabalho individual, do trabalho em grupo, do trabalho coletivo, né? Falamos sobre a articulação com os serviços da rede, as possibilidades de atenção coletivas no território, então campanhas, mobilizações, ações que os usuários do serviço podem ter no território e que sejam expressivos dessa condição de sujeito que o serviço admite. Falamos da própria configuração do serviço para que ele seja expressão, de novo, né, falando da cidadania, de ser expressão de direito de fato para esse sujeito. Então, é uma metodologia bem interessante, bem viva, bem participativa e bem possível de acontecer. Eu acho que essa é o grande diferencial, né? De, na prática, as equipes poderem de fato ver acontecer aquilo que elas adquirem de conhecimento também teórico que tem aí, por conta do conteúdo ser extenso e ser denso, né? Então, pelo que eu entendi, existe uma flexibilidade na construção dessa metodologia para atender a necessidade de cada local que busca educadores sociais para apoiar na construção desse trabalho, né? Enriquecer esse trabalho. Isso é fundamental. A gente só leva uma formação que faça de fato sentido e que tenha de fato resultado naquela cidade, naquela instituição e para as pessoas. Esse também é o papel da educadores sociais, de reconhecer o sujeito, aquele que estabelece o contrato. Certo. Eu agradeço você pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Te agradeço, Daniela, pela oportunidade. Agradeço quem aí dispensou esse tempinho para escutar esse assunto com a gente. Gostou? Dê seu like, faça sua inscrição no nosso canal. Em nosso próximo encontro, você tem sucata na sua casa, não sabe o que fazer ou considera apenas um lixo descartável? Nós vamos mostrar para vocês uma oficina de construção de brinquedos. Não perca!